Praticamente todo dia, não é na mídia não, irmãos, é no seu WhatsApp. Praticamente todo dia chega uma notícia de alguém sofrendo um luto, alguém muito querido que foi internado, que foi positivado, alguém que perdeu o emprego, alguém que está com crise no casamento. E Deus, nessa manhã, quer nos ensinar como superar isso. Como superar essas tempestades da vida. O próprio Senhor Jesus mesmo já disse isso bem claramente. No mundo tereis aflições. Aflições. Não se engane, irmão, que você vai aceitar o Senhor Jesus, vai andar com Ele, e falar assim, não, agora sua vida é um mar de rosas. Não é. Não é um mar de rosas. Mas o próprio Senhor Jesus disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque Ele venceu, você pode vencer também as tempestades da vida. Essa semana foi muito difícil para a nossa família, principalmente para minha mãe, né? Perdeu seu esposo, meu padrasto, que é o pai da Vasti. Dias difíceis, né, Fabiano? Dias difíceis, dias de luta. E eu vejo assim, pastora Severina, como o Espírito Santo consolou o coração da minha mãe, da Vasti, nesses dias. É uma graça que nos sustenta no meio da tempestade. É uma graça, é algo assim que você fica imaginando, se eu passar por isso, como é que eu vou enfrentar isso? A gente não consegue imaginar, mas aí Deus começa a nos carregar no colo, literalmente. Eu vejo nesses dias, minha mãe pegou Covid, né? E eu não tive Covid, e eu tive que dar suporte para ela. Eu falei, Deus, vá à frente, me guarda, me livra, mas eu não tenho como deixar minha mãe aqui. Sei com ela no hospital várias vezes. E Deus suportando, Deus guardando, Deus livrando. E nessa manhã nós queremos dar continuidade nessa série, irmãos. Alguns domingos atrás eu preguei aqui nesse culto, falando sobre superando as tempestades da vida, parte 1. Se você não assistiu ainda, vai lá no nosso canal do YouTube, clica lá, superando as tempestades da vida, parte 1. Você tem o primeiro sermão. E hoje nós vamos dar continuidade nesse segundo sermão, porque Deus falou claramente para mim, nós temos ovelhas sofrendo. Nós temos vidas sofrendo. E nós precisamos estar juntos, orando, intercedendo, profetizando palavras para você que está sofrendo, superar isso. E a gente só pode superar isso pela fé. Pela fé, irmãos. Somente pela fé. Você que é discípulo do Senhor Jesus, você é um crente no Senhor Jesus, é somente pela fé, Cleiton, que a gente vai de glória em glória superando essas tempestades. Eu não sei se as tempestades do jeito que estamos vivendo irão se acabar, Emerson, não sei. Eu não sei se isso vai acabar. Mas eu sei que com Jesus nós podemos ir superando a tempestade de glória em glória, de graça em graça. E no sermão anterior que nós pregamos, nós falamos de 3 atitudes que nós precisamos colocar em prática para aprender a superar as tempestades da vida. A primeira atitude que nós aprendemos lá naquele outro domingo foi que eu preciso tomar posse das promessas. Das promessas de Deus. Qual a promessa que você tem se ancorado, se fortalecido? Todo dia Deus quer te dar uma palavra, uma promessa, para você crer nessa promessa. Essa foi a primeira atitude. Se eu quero superar as tempestades da vida, eu preciso de promessas, preciso tomar posse dessas promessas, preciso ter amigos verdadeiros, os aristarcos da vida, que nos ajudam a superar, estarem juntos conosco. E eu preciso me adaptar para enfrentar os ventos contrários. Eu não enfrento o vento, eu me adapto ao vento. Essa é uma grande verdade que nós aprendemos nas primeiras atitudes. E nessa manhã nós queremos dar continuidade de mais 3 novas atitudes que nós precisamos colocar em prática, convidando você a navegar nesse navio da fé de Atos 27. Se você trouxe sua Bíblia, gostaria que você abrisse aí sua Bíblia em Atos 27, onde nós vamos dar continuidade a partir do versículo 9, parte B para frente. E a primeira atitude dessa manhã, né, mas na verdade é a quarta atitude na sequência desse sermão. Eu preciso ter maturidade. Deus falou muito comigo, muito comigo. Eu preciso ter maturidade. Maturidade quando a minha opinião é rejeitada. Nesse tempo de pandemia,
Irmãos, é tão clara as polarizações políticas, né? Alguém pensa assim, se você pensa assim, você é meu amigo. Se você não pensa assim, você não serve para andar comigo. Será que o nosso Senhor Jesus nos ensina isso? O Senhor Jesus andou com tantas pessoas diferentes e com pensamentos tão diferentes. Os próprios discípulos de Jesus eram tão diferentes, irmãos. Os próprios discípulos, cada um tinha uma cabeça, cada um tinha um pensamento. E nós encontramos aqui no texto que Paulo teve muita maturidade quando a opinião dele foi rejeitada. Alguns meses atrás, eu tenho uma família muito chegada nossa, muito próxima, que eu admiro muito aquela família, porque todo final do ano eles saem para fazer uma confraternização, alugam uma chácara, às vezes vão fora de Campo Grande, e eu ficava, puxa, que família legal essa aí, esse pessoal muito joia. Mas numa das eleições, parte da família optou por um candidato, parte da família optou por um outro candidato, e ali dentro do grupo do WhatsApp, irmãos, virou um inferno. Um criticando o outro, um falando mal do outro. Não, o meu que é certo, o seu que é certo. Irmão, você já sabe onde você já deu. Rachou aquela família, fecharam o grupo do WhatsApp e até hoje eles não se conversam. Será que vale a pena? Será que as minhas opiniões devem ser colocadas acima dos nossos relacionamentos, da nossa fé? Eu não estou dizendo para você não omitir sua opinião. Acho que você deve omitir sua opinião sempre. Mas você tem que ter maturidade para entender que nem todo mundo pensa como você. A sua opinião muitas vezes vai ser rejeitada. A minha opinião já foi rejeitada muitas vezes. No meu casamento, quando eu comecei meu casamento, Adriano, eu ficava... Aí quando eu olho para trás assim, as discussões que eu tinha com a Tânia, eu falei, meu Deus, quanta imaturidade. Assim, questões assim de a toalha para cima, ou o papel higiênico para baixo, e eu fico imaginando quanto meu casamento poderia ter sido, hoje está muito melhor, se não tivesse me desgastado tanto com discussões, com guerras desnecessárias. Eu até gravei um vídeo um tempo atrás, isso está lá no Instagram, se você quiser ver lá esse vídeo sobre guerras desnecessárias, você clica lá, PR William Salgado, você vai ver, guerras desnecessárias, que entramos na vida. E Deus nos chama aqui nessa manhã que eu preciso ter maturidade para andar acima das nossas diferenças de opinião. O amor é maior que as nossas diferenças de opinião. O discípulo do Senhor Jesus anda acima dessas coisas, porque ele tem o amor de Jesus dentro do seu coração, e ele anda acima dessas coisas. E nós precisamos amar aquelas pessoas que pensam diferente, amar aquelas pessoas que têm opiniões diferentes, que têm um time diferente, um partido político diferente, uma opinião sobre carros diferente da sua. Eu creio que Deus nos trouxe aqui nessa manhã para fazer uma divisão entre os meninos e as meninas, né? Entre os meninos e os homens, as meninas e as mulheres, deixar de ser os meninos e meninas infantilizados, e sermos mais maduros. E o apóstolo Paulo, nessa experiência aqui do capítulo 27, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo, irmãos, ele era uma pessoa muito experiente nesse momento da vida. Nesse momento da vida ele já tinha enfrentado 3 naufrágios, ele sabia o que era um naufrágio, ele sabia o que era um navio próximo de um desastre real, ele sabia, claro. E aí no versículo 9, parte B, e versículo 10, Paulo faz uma advertência, e ele entra no versículo 10, com toda a educação que o apóstolo Paulo tinha, e ele começa dizendo, senhores, dizendo essa palavra para os comandantes do navio, para o centurião daquele navio, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Irmão, quantas vezes alguém da sua família, alguém do seu relacionamento, você chamou ele assim e falou assim, meu queridão e minha querida, olha, com todo respeito, mas isso que você está fazendo, você vai quebrar a cara. Era exatamente aquilo que Paulo está falando, olha, se nós continuarmos nessa viagem, o navio vai afundar. Quantas vezes, meu irmão, você está querendo ajudar alguém, você está preocupado com alguém,
E no caso desse contexto do navio, talvez os comandantes falaram assim: quem que é esse cara? Quem que é esse? Porque Paulo naquele momento era um preso no navio. Quem que é esse preso? Esse cara está querendo fugir. Quem que é esse cara que entra no meu navio e já está querendo dar ordem? Aquilo que eu devo fazer, não devo fazer? Quem é você? Talvez quantas vezes você já passou por isso? Alguém virou para você e falou assim: te enxerga, a vida é minha. Já viveu isso? Quem que é você? Às vezes pessoalmente ou numa rede social. Quem que é você, cara? Foi exatamente o que fizeram com Paulo. Ninguém aceitou a opinião do Paulo, do preso, que daqui a alguns dias virá o pastor daquele navio, de mais de 200 pessoas. Alguns dias depois, mais de 200 pessoas estariam ouvindo Paulo, palavra por palavra dele. Mas naquele momento, ninguém aceitou a palavra de Paulo. Olha, observa aqui comigo, no versículo 11. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Tinha um argumento, claro, o porto não era próprio para passar o inverno. Claro, o porto não era próprio para passar o inverno. Uma tempestade vai acabar com o navio, o que é melhor? Passar o inverno num porto que não é tão especial, ou morrer? Era aquilo que o Paulo estava falando: nós vamos morrer, o navio vai afundar. Ninguém quis valorizar a opinião do apóstolo Paulo. E aí você sabe a história, o navio foi de mal a pior. Então, querido, igreja do Senhor Jesus, é um tempo de pandemia, é um tempo de maturidade. Nós precisamos ter maturidade para entender essas coisas, que nem sempre a sua opinião vai ser acatada, nem sempre a sua opinião, meu irmão, ela vai ser aceita pela maioria. E Paulo, qual foi a reação de Paulo? Paulo não ficou de mimimi. Vocês não querem ouvir a minha história? Vocês não querem saber o que eu penso? É isso mesmo? Então que vocês se lixem. Aí entrou lá no grupo do WhatsApp do navio e colocou lá: saiu, irmão, saiu do grupo do WhatsApp do navio. Foi isso que ele fez? Entrou lá no Instagram e fez uma crítica para o piloto do navio: olha aí, olha aqui, o navio vai afundar. Não, Paulo não fez isso. Paulo teve maturidade. Ei, presta atenção, maturidade, porque ia chegar uma hora que a voz dele seria aceita. O mesmo Paulo que teve maturidade aqui nesse texto, em Atos 27, foi o mesmo Paulo que escreveu Romanos 8, 28, inspirado pelo Espírito Santo, porque sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez o Espírito Santo estava ministrando no coração dele: Paulo, fica tranquilo, eu estou no controle do navio, isso aqui vai contribuir para o seu bem, isso vai resultar em coisas maravilhosas para você, Paulo. E Paulo teve maturidade, que nesse tempo de pandemia, já tem tanto problema, irmão. Ei, igreja, você já está enfrentando tanto problema, você sabe de pessoas que estão enfrentando tantos problemas, a tua família às vezes está enfrentando tantos problemas, e você com falta de maturidade está atraindo mais problemas ainda. Ei, maturidade, igreja, tenhamos essa maturidade do apóstolo Paulo, que não ficou chateado, não fechou, não saiu do WhatsApp dele, não fez crítica no Instagram dele, simplesmente ele entregou nas mãos do Senhor. Se eu quero vencer tempestades da vida, muitas das tempestades que uma vez, Francisco, um amigo meu perguntou para mim: William, o que você mudaria na sua vida, se você pudesse voltar no passado e mudar alguma coisa na vida? Eu pensei, falei assim: já sei, eu teria evitado discussões desnecessárias, por coisas assim, Francisco, tão pequenas, desnecessárias. E aí o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, essa discussão que eu estou brigando, que eu estou valendo a minha opinião, tem valor na eternidade. Isso que você está batendo o pé e se desgastando com a sua esposa, com seus filhos,
seus familiares, se desgastando lá e batendo no pé, tem algum valor na eternidade? Se não tem, por que você está entrando numa guerra desnecessária? Você tem que entrar em guerras necessárias, irmãos. Fazendo propaganda aqui hoje, 17 horas e 19 horas, nos nossos 2 cultos da tarde e noite, o pastor Elisandro vai pregar exatamente sobre isso. Movidos pela eternidade. Nós precisamos ser movidos pela eternidade. Se formos entrar em guerras que sejam guerras que vão levar vidas para a eternidade. Essa discussão que eu estou vivendo hoje tem algum valor na eternidade? Não, sai dela, tenha maturidade, entregue para Deus, dê sua opinião, ponto final, não crie rixas, não brigue com as pessoas. E Paulo fez exatamente isso. Ele deixou sua opinião, ponto final, e o resto entregou nas mãos do Senhor. Se eu quero vencer tempestades da vida, eu preciso ter maturidade. E como é difícil, irmãos, o lugar mais difícil para ter maturidade, aonde que é? Dentro de casa, no relacionamento com a esposa, no relacionamento com o filho, com o marido. Como ali às vezes nós entramos em algumas infantilidades desnecessárias. E Deus nos trouxe aqui nessa manhã, ei varão, varoa, ter maturidade para entender que nem sempre sua opinião vai ser aceita. Essa foi a primeira verdade dessa manhã. A segunda verdade que nós aprendemos aqui no texto, meu queridão, que é a quinta verdade da série: nós precisamos confiar em Deus mesmo quando estiver sem rumo. Confiar em Deus mesmo quando estiver sem rumo. Naquele momento da viagem, o vento era contrário, as tempestades estavam assolando o navio, a situação estava muito complicada. Versículo 14: pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste ou Euroaquilão. O navio foi arrastado pela tempestade. Há momentos na nossa vida que nós somos arrastados pelos problemas. Há momentos na nossa vida que o nosso barquinho, ele não consegue, meu irmão, encontrar rumo. Quantas vezes eu vivi isso? Quantas vezes eu sentei aí, exatamente onde você está sentado, fazendo uma oração assim: Senhor, me mostra o caminho, me dá uma resposta, fala comigo, me dá uma direção. Quantas vezes sentei aí, Júlia, fiz essa oração: Senhor, me dá uma direção, eu não estou vendo direção. E nós aprendemos aqui nesse versículo que o barco estava vivendo um momento assim, arrastado pelo vento. O vento era muito forte, a tempestade era muito forte, então ali o barco estava sendo arrastado, continuando sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Você já passou por um momento assim, que você está totalmente à deriva? Uma vez eu li o testemunho do Adriano, o pastor Djalma, que eu vi que no testemunho dele, eu falei, só o testemunho dele, já vários momentos da vida, que eu vejo assim, que ele ficou verdadeiramente sem rumo. O que fazer? O que fazer quando eu não sei o que fazer? Ei, se você está vivendo um momento assim, vivendo um momento que você está sem rumo, sem direção, palavra do Senhor para nós: precisamos confiar em Deus mesmo quando estivermos sem rumo. Confiar no Pai, confiar na soberania do Senhor, confiar, meu irmão, que você talvez ache que seu barquinho esteja à deriva, talvez você ache que, meu queridão, que a situação você não está encontrando uma estratégia. Você acha, você pode pensar que a situação esteja assim, mas quando você acha que isso está acontecendo, tua vida, teu barquinho está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Há momentos na vida, e eu já passei por isso, que Deus não fala, que a gente não vê saída, que o céu, Mário, está negro, está tudo complicado. É nesse momento que Deus nos coloca no colo, sem falar nada. E aí me lembro do Salmo que diz: descansa no Senhor, descansa dos braços do teu Pai, descansa nele, descansa nele. Você está vivendo assim um momento que você não está encontrando saída. O salmista diz:
Descansa, descansa, espera nele. Ele jamais falhará com você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não deve temer mal algum, porque Ele está contigo. Eu até brinquei no culto das 8, fazendo uma paráfrase, né? Eu não temerei mal algum, porque eu estou com Ele. Ah, querido, quando o teu barco está sem rumo, só existe uma alternativa. Só existe uma alternativa: confiar em Deus, entregar para Ele, declarar sua dependência dEle. E parece que há momentos na vida que Deus permite algum tipo de batalha, para que eu possa confiar completamente nele. Quantas vezes eu passei por situações que hoje eu posso ter a fé que eu tenho por causa das experiências que eu tive com Ele, as necessidades, as batalhas que eu tive com Ele. Quando nós atravessamos as tempestades com Ele, meu queridão, você vai aumentando a sua fé de glória em glória. O duro é quando nós queremos atravessar as tempestades da vida sozinhos. E o convite do Espírito hoje, se você está num barco sem rumo, atravessando uma tempestade, não atravesse as tempestades da vida sozinho. E o convite do Espírito: vem para a minha presença. Sai dessa caverna, sai dessa situação de você querer caminhar sozinho, tentar resolver tudo sozinho. Aqui no versículo, uma coisa interessante aqui que aconteceu, no versículo 17, lançaram mão de todos os meios, levantando o navio, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. São ações humanas no meio de uma tempestade. O que uma corda, desculpa a sinceridade, tá, irmãos? O que é que uma corda poderia fazer de grande diferença nessa tempestade? Me explica. Se alguém aqui, eu não sou um marinheiro, conheço pouquíssimo disso aqui, o pouco que eu li, mas o que uma corda? Às vezes nós queremos lançar cordas para tentar resolver situações mais complexas, e às vezes a nossa confiança está onde? Nas cordas. Ei, isso não quer dizer que você tem que fazer a sua parte, faça. Se tem corda para lançar, lança. Mas a tua confiança não pode estar nas cordas, a tua confiança tem que estar no Deus que fez os céus e a terra, está no controle de todas as coisas. Ah, irmãos, eles fizeram de tudo, reforçaram o navio com cordas. Aí no versículo 18, olha o que aconteceu, versículo 18, né? E temendo, a continuação do 17, e temendo que ele encalhasse nos barcos de areia de Sirte, Sirte era uma região lá já da África, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva, fizeram de tudo, e nada resolvia. Então que nessa manhã, se você está vivendo um momento assim da vida, você já fez de tudo, entregue o leme da sua vida para Jesus, entregue o leme talvez dessa situação para Jesus. Ele vai cuidar de você, meu queridão. Ele não falha. Ele cuida de você nos mínimos detalhes da sua vida. Se eu quero vencer, superar as tempestades da vida, eu preciso ter maturidade quando a minha opinião é rejeitada. Eu preciso confiar em Deus mesmo quando estou sem rumo. E a última atitude que eu preciso colocar em prática aqui na minha vida, a sexta e última atitude, eu preciso eliminar as cargas do meu navio. Está lá a partir do versículo 18. Nesse momento aqui, a navegação já tinha ido embora, meu irmão, crítica, o naufrágio estava chegando, o barco estava violentamente castigado pela tempestade, e o que eles tiveram que fazer? Eu li algumas coisas assim, já vi isso em filmes, né, aqueles navios antigos, quando passavam por tempestades, no meio da tempestade, eles iam lá e começavam a lançar as cargas, às vezes até comida, trigo, centeio, comida, transporte, o transporte real daquele navio. O motivo principal daquela viagem era transportar cargas para um outro continente. De Cesareia até Roma, que era o destino daquele navio, era aproximadamente 3.000 quilômetros de distância, no meio do Mediterrâneo. E ali no meio da tempestade, ou eles lançavam as cargas fora, ou eles morreriam. E aí eles optaram: vamos lançar fora as cargas. As cordas não resolveram. Está complicado, cessamos as manobras,
lançamos, fizemos tudo que é possível, não tem jeito, vamos lançar fora as cargas. Fazendo um paralelo, uma analogia com a nossa vida. Muitas vezes estamos em tempestades e Deus permite tempestades na nossa vida, porque é no meio das tempestades que de verdade nós vamos lançar as nossas cargas aos pés da cruz. Quais são as cargas, os pesos que você tem carregado aí durante anos? Mágoas, o peso do ressentimento, da amargura, daquela irritação que você está sempre irritado, aquela falta de paz, falta de alegria, uma tristeza, uma dor de uma traição. Qual carga, qual peso que nessa manhã você precisa colocar aos pés da cruz? A única coisa que eles tinham que fazer ali era lançar as cargas do navio. Versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga do navio. Será que nessa manhã não é o momento de você começar? Presta atenção. Talvez aqui é o primeiro passo. Começar a lançar essas cargas fora do seu navio. Jesus Cristo morreu lá na cruz, pagou com o sangue dele o preço da nossa vitória, da nossa salvação, do nosso perdão e da nossa cura. Uma pessoa que aceitou Jesus aqui no nosso templo, um dos nossos cultos, eu me aproximei dele no começo da caminhada, comecei a discipular, trabalhar na vida dele. E após algumas semanas de discipulado, o Espírito Santo colocou no meu coração fazer uma pergunta para ele: como é que está seu relacionamento com o seu pai? E aquele jovem começou a chorar. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Ele não parava de chorar, não parava. E depois que ele acalmou um pouquinho, ele começou a contar a história desde quando ele era criança. Ele tinha uma amargura com seu pai. Seu pai tinha uma empresa, um comércio, e ele ajudava o pai naquele comércio. E na frente dos clientes, aquele pai humilhava esse menino: seu burro, você não sabe fazer nada. O que você vai ser na vida? E aquelas verdades foram entrando. Eu sou um burro, não sei fazer nada. E um dia ele falou assim: que mulher vai querer casar com você? E ele falou que até aquele dia nunca tinha conseguido ter um relacionamento maduro com uma mulher, porque quando ele pensava em ter um relacionamento maduro, lembrava da palavra do pai. Que mulher vai querer casar com você, rapaz? E aí ele aceita Jesus aqui, entrega a vida para ele. E aí Jesus queria tratar isso no coração dele. E ali naquela noite ele coloca aos pés da cruz em oração: Senhor, eu lanço essa amargura, essa tristeza aos pés da cruz, me liberta. E logo que ele orou, ele falou assim: vou visitar meu pai. Pegou um ônibus, andou muitos quilômetros e foi lá visitar o pai dele. E o pai dele estava doente, mesmo na cama. Ele já chegou, a primeira coisa que ele foi pedir perdão para o seu pai. E o pai pediu perdão para ele. Se restauraram para a honra e glória exclusiva do nosso Deus. Feche teus olhos. Talvez essa não seja a sua história, ou seja algo parecido, mas o que o Espírito Santo quer ministrar na nossa vida nessa manhã é que você não pode sair daqui sem começar a lançar esses pesos, essas cargas aos pés da cruz. Quarta-feira passada nós tivemos aqui às 19h30, 27 pessoas presencialmente, 3 online, pedindo ajuda.
A escola da família esteve aqui ministrando, os facilitadores do Veredas, pessoas querendo ajuda para lançar fora as cargas. O Espírito Santo está aqui, meu queridão. O Espírito Santo está agindo aqui nesse lugar, porque Ele quer que você saia daqui agora, meu querido, e você comece, fala para Ele, qual é a tua dor, qual é esse peso, qual é essa carga, que você fala: Senhor, eu não aguento mais. O navio não aguentava mais aquela carga, aquelas cargas precisavam ser colocadas no mar. Nós não vamos lançar ao mar as nossas cargas, não, nós vamos lançar as nossas cargas aos pés da cruz. Ali é o lugar certo. A mágoa, o ressentimento, a falta de paz, a falta de alegria, a incredulidade, um relacionamento rompido, um pecado que você não consegue vencer, uma tristeza, algo que talvez você nem sabe. Mas esse é o momento, essa é a hora. Querido, eu quero desafiar você a ficar em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar, se levante por gentileza. Alguns anos atrás eu tive uma experiência muito parecida com essa. Eu era escravo, Cleiton, do medo. E Deus falou numa ministração que o medo é o inimigo número 1 da fé. E naquela experiência com Deus, eu lancei fora, lancei aos pés da cruz todo o medo. E aí o Espírito Santo gritou, trouxe à memória o texto que diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Lança fora o verdadeiro amor. Sabe quem que é o teu verdadeiro amor? O verdadeiro amor se chama Jesus Cristo. Ele entra na nossa vida e Ele segura com você agora esse fardo. Você pode imaginar isso, um fardo agora, Jesus segurando no lado, você segurando no outro, e pela fé lançando aos pés da cruz. Feche seus olhos, deixa o Espírito te levar aonde você precisa colocar esse fardo para fora, essa carga para fora. Talvez você vai ter que sair daqui e pedir perdão para alguém, mas faça. Esse é um momento de restauração. Deus quer trazer vida e abundância para você, mas muitas vezes os fardos não deixam. Vem Espírito, age Espírito Santo, age Espírito, age Espírito Santo de Deus, toca na tua igreja, é a tua noiva. A tua noiva que foi lavada, remida no sangue do Cordeiro. A tua noiva que vai te encontrar nos ares. A tua noiva, papai amado, que é perdoada. A tua noiva que é amada. A tua noiva que nessa manhã precisa de cura. Os teus filhos que precisam de cura. As tuas filhas que precisam de cura. Deus amado, aqueles que precisam entregar a sua vida para Jesus. Aqueles que precisam lançar fora, ó Deus amado, os fardos, que precisam lançar fora as cargas. Você que está nos assistindo aí pela internet, e você precisa entregar a sua vida para Jesus, está aparecendo um link aí, eu decido. Ou você pode digitar aí no eudecido.org.br. Nós queremos te ajudar. Entregue sua vida para Jesus, entregue o seu fardo para Jesus, entregue essa área para Jesus. Vem Espírito, continua operando aqui, Espírito Santo de Deus. Eu quero orar, Pai, por essa irmã que foi ferida, magoada, papai, traída, que precisa de um toque sobrenatural de cura. Deus, correntes, grilhões se levantaram sobre essa vida, sejam quebradas em nome de Jesus. Sobre esse pai, Deus, amargurado com esse filho amargurado com seu pai, ó Deus amado, esse irmão magoado com a sua irmã, irmã com o irmão, Deus amado, essas relações machucadas ao longo do tempo, cargas que precisam ser colocadas lá na cruz. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus agora e restaura esse coração ferido, papai. Que essa palavra seja o primeiro passo, Deus, como eles ali começaram a lançar fora as cargas daquele navio. Que o Senhor comece um movimento, Pai, na vida, um novo tempo na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Que ele entenda, que Deus amado, que ele compreenda, que ele discirna nessa manhã que o Senhor não quer que ele continue carregando esses fardos, carregando essas cargas. Para isso que Jesus Cristo se manifestou, para destruir todas as obras do diabo na sua vida. Toda a carga, todo o peso na sua vida seja quebrado em nome de Jesus.
Move Espírito Santo de Deus, move Espírito Santo de Deus, uma igreja livre, uma igreja saudável, uma casa livre, uma casa restaurada, uma casa liberta, Pai amado, em nome do Senhor. Abre os céus, que anjos estejam subindo e descendo agora no trono, como o Senhor fez com Isaías, ó Pai amado, anjos estejam subindo e descendo sobre esse lugar, sobre as casas e trazendo brasas vivas de cura. Como o Senhor curou Isaías, ó Deus, como o Senhor restaurou o profeta, restaura a tua igreja, restaura a tua noiva, restaura essa família, restaura o teu povo, Deus, nessa manhã, que haja um movimento do Espírito Santo, capacitando o teu povo pela fé. Deus, é pela fé que nós vamos superar as tempestades, é pela fé que nós vamos ter maturidade para compreender quando as nossas opiniões não são aceitas, é pela fé, papai amado, que nós vamos confiar em Deus mesmo quando estivermos sem rumo, e é pela fé que nós vamos eliminar todas as cargas da nossa vida. Receba da parte do Senhor. Receba, meu querido, receba a unção do Espírito que te capacita agora pelo poder do nome de Jesus, no poder do Espírito. Receba a capacitação que Ele te dá, para que você venha eliminar todas as cargas, essa dor que você está carregando. Coloque agora aos pés da cruz, em nome de Jesus.